Fala pessoal, tudo bem? Bom, então a partir do próximo vídeo eu vou resolver com vocês a prova de matemática da PUC 2020 do grupo 5, tá legal? Então, como eu costumo fazer, antes de eu resolver a prova, eu vou então fazer uma análise aí, indicando o que foi cobrado em cada questão e qual foi o nível de dificuldade que eu achei em cada uma delas, tá legal? Bom, então olha só, então a nossa primeira questão é uma questão de função, mais especificamente uma questão de gráfico. Tá? Então é uma questão aí de translação de gráfico. Esse tipo de questão costuma trazer problema para os alunos, né? Os alunos costumam ter uma certa dificuldade com relação a isso. Então, por essa razão, eu julgo aí essa questão sendo uma questão aí de nível médio. Tá? A segunda questão era uma questão também de função, só que era uma questão para você calcular o valor numérico. Ele dava uma expressão, certo? E aí pedia para você calcular, dava a lei de formação da função, melhor dizendo, e aí pedia para você calcular um valor lá do f de não sei quanto lá, que eu não lembro mais. Mas era bem tranquilo, era só você substituir, fazer as contas, não dar mole nas contas, então era uma questão bem fácil. Tá? A questão 3 era uma questão de geometria plana, né, que envolvia ali um triângulo retângulo, ele dava ali a hipotenusa, etc., pediu o perímetro, dava a área, então, e aí você caía numa equação de segundo grau, então era uma questão bem trabalhosa e bem difícil, eu acho, né, porque você tinha que enxergar algumas coisas, ter a sacada de elevar num determinado momento lá ao quadrado, quando você for assistir a resolução você vai entender o que eu estou falando. Então, por essa razão, eu julgo isso ser uma questão bem difícil. Tá? A questão 4 era uma questão tranquila, era uma questão de sistemas lineares, e você chegava na resposta quase que imediatamente, certo? Assim que você tentasse escalonar o sistema, você achava logo a resposta, era uma questão bem tranquila. A questão 5 era uma questão de uma progressão aritmética, onde dava ali os termos, né, o primeiro e o último, dizia a soma e pedia o segundo. Então, como você tinha que usar muitos conceitos de progressão aritmética, então eu julgo aí essa questão sendo uma questão de nível médio, tá? Mas não era uma questão tão difícil, não. A questão 6 era uma questão clássica de probabilidade, tá? Uma questão bem clássica de probabilidade. Então, probabilidade geralmente traz problemas, então vou considerar isso sendo de nível médio. A questão 7 era uma questão de trigonometria, mais especificamente de função trigonométrica. Por envolver ali constantes e tal, você tem que substituir mais de uma vez, etc. Eu vou julgar talvez essa questão para vocês, eu acho que talvez ela fosse difícil, talvez vocês tivessem dificuldade ali, principalmente quando dava ali constante C0 e C1, isso aí costuma causar uma certa estranheza para vocês. Então, por isso eu vou considerar isso sendo uma questão difícil. Questão 8, questão clássica de conjuntos, tá? Não sei quantos preferem A, não sei quantos preferem B, não sei quantos não preferem um dos dois, quanto preferem os dois. Era uma questão muito, muito, muito clássica. Então, vou aí considerar sendo uma questão fácil. A questão 9 era uma questão de porcentagem, e aí envolvia duas variações percentuais, e aí você podia dar mole talvez nas contas, tá? Então, vou considerar isso sendo uma questão de nível médio. E a questão 10 era uma questão de noções de lógica ali, de você encaixar retângulos dentro de um retângulo maior. Talvez você tivesse aí alguma dificuldade na hora ali, poderia esquecer de algum caso. Então, considerar aí essa questão sendo uma questão difícil. Como você pode perceber, né, a prova, ela... Aqui difícil é exagero. O difícil eu acho que está exagerado. É uma questão de nível médio. Tá? Gustavo, achei tranquilo. Beleza, mas eu acredito que na média a galera acha uma questão de nível médio. Então, como você pode reparar, foi uma prova bem balanceada na questão da dificuldade das questões. A única coisa que me incomodou foi na ordem crescente aí da dificuldade, né? Não foi uma prova que começou fácil e aí o nível de questão foi aumentando, terminando uma prova difícil. Não, foi uma prova que o nível de dificuldade oscilou muito e isso pode trazer aí alguns problemas aí para quem estava fazendo a prova, né? Principalmente o aluno que não gosta de pular a questão, o que é um erro, na minha opinião, mas tem muito aluno que às vezes fica preso na questão porque sente que consegue fazer e aí acaba perdendo muito tempo, perdendo aí a oportunidade de acertar questões aí que estavam bem mais tranquilas que vinham depois. Fora isso, achei
um nível da prova, assim, em termos de cobrança de conteúdos muito bom. A única coisa que me incomodou é que não teve nenhuma questão de geometria espacial. Fora isso, atendeu aí basicamente todos os tópicos aí do conteúdo, né, do conteúdo cobrado, né, do conteúdo do ensino médio, tá? Então, achei uma prova boa, tá legal? Beleza? Bom, então, como sempre eu sugiro, antes de você assistir as resoluções, tenta fazer a prova. Eu vou deixar o link aqui para você acessar a prova, tá? Aqui na descrição do vídeo. Então, tenta fazer primeiro, tá? Que aí, de repente, você às vezes até consegue uma solução melhor do que a minha, mais esperta, mais rápida, tá? E aí você me dá esse toque, me dá esse comentário, que aí, dependendo de como for, eu posso até gravar a sua solução, obviamente, dando os devidos créditos. Tá legal? Beleza? Então é isso, gente. Vamos lá, então, para a resolução da prova. Beleza? Vamos lá. Um abraço.